Podem sentar. Eu quero relembrá-los que o terceiro alvo naquela folha de alvos, o terceiro alvo da nossa igreja é desenvolvermos o amor e o cuidado mútuo num ambiente de profunda comunhão bíblica. E é em cima disso que a gente ultimamente tem trazido a mensagem da palavra de Deus, em cima desse tema geral de comunhão profunda, desenvolvendo o amor e cuidado mútuo uns para com os outros. Eu quero falar, eu estou intitulando o tema dessa mensagem: ouro, pérolas e pedras preciosas. E quero relembrá-los que nós começamos, na última vez que eu preguei, a pregar sobre uma coisa muito interessante: qual é o propósito eterno de Deus. Deus tem muitos propósitos, mas Ele tem um propósito eterno. Esse é o propósito mais sublime do universo, é o propósito mais sublime, porque é um propósito eterno. Não é evangelismo, porque o evangelismo só teve que acontecer para consertar a rota, porque o homem se desviou desse propósito eterno. Não é discipulado, porque discipulado é só para ajudar a outra pessoa poder alcançar esse propósito eterno. Qual é esse propósito eterno de Deus? Qual é o propósito eterno de Deus? Nós falamos, que o propósito eterno de Deus é que Deus quer ter uma casa aqui na terra. Ele quer ter uma casa. Deus quer ter um lugar de habitação. Deus quer ter um lugar de habitação. Isso aí é impressionante, esse propósito eterno de Deus. A Bíblia, no seu relato do agir de Deus aqui na terra, desde a criação, mostra que esse é o propósito de Deus, desde o início. É impressionante, é a mesma história sob perspectiva diferente. Desde os primeiros 2 capítulos da Bíblia, que fala sobre o Jardim do Éden, até os últimos 2 capítulos da Bíblia, que fala sobre a Nova Jerusalém, é só sobre isso. Se você for estudar a Bíblia, você vê que esse é o tema, é Deus querendo habitar no meio do seu povo. Lá no Jardim do Éden, Deus andando com Adão e Eva, lá era planta como se fosse da casa que Deus queria habitar. E aí você vê o templo, sempre a Bíblia situada ao redor do tabernáculo, ou do templo de Salomão, ou da reconstrução do templo. E aí você chega no Novo Testamento e a Bíblia fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha só, a habitação de Deus, Deus sempre querendo habitar no meio do seu povo. E aí você vê o Novo Testamento todo falando isso, que nós devemos ser uma casa espiritual para com Deus, que nós somos pedras vivas que edificam essa casa. O próprio Jesus disse: eu vim com esse propósito, eu vim para edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é a igreja? Igreja não é o prédio feito por mãos humanas, somos nós que somos pedras vivas nessa habitação espiritual de Deus. E aí você chega em Apocalipse e você vê agora a construção final do sonho de Deus sendo realizado, do propósito eterno de Deus finalmente sendo realizado. A Bíblia fala que Deus faz novos céus, novas terras, e a Bíblia fala que a Nova Jerusalém desce dos céus e vem para a terra, e finalmente Deus habita no meio do seu povo. É impressionante isso, é impressionante. Agora, por que Deus quer um lugar de habitação? Lembra que nós perguntamos sobre isso? Por que Deus quer um lugar de habitação? Alguém tinha respondido, é porque não tinha casa. Não, Deus não é um sem teto, Ele está cheio de mansões lá no céu. Por que Deus tanto quer um lugar de habitação então? E a pergunta a resposta mais interessante é essa. Primeira vez que eu ouvi o pastor Edilio falar sobre isso, eu achei um pouco estranho essa resposta.
Sabe qual a razão que Deus quer um lugar de habitação? Porque Ele já tem um lugar de habitação. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Nós temos que voltar antes da criação e imaginar como era, tá? Antes de Deus criar a terra, os animais, os homens, os céus e a terra, Deus estava lá no céu, tá? Com os anjos, os querubins, os serafins. Tá, mas quem criou o céu? Quem criou os anjos, os querubins e serafins? Foi Deus também. Então vamos voltar antes de Deus criar os céus, antes de Deus criar os anjos, antes de Deus criar os querubins, antes de Deus criar os serafins, antes de Deus criar tudo, na eternidade bem passada. O que existia? Só Deus. Só Deus. Aí o que Deus estava fazendo? O que Deus fazia na eternidade passada, antes de criar qualquer coisa? Já pensou nisso? Porque Deus nunca teve começo. O que Deus fazia? Ainda bem que Deus é um Deus triuno. E não é uma pessoa só, são 3 pessoas. Senão teria ficado muito solitário na eternidade passada, sozinho. Mas não, é um Deus em 3 pessoas. E a Bíblia fala o que Deus fazia da eternidade passada. A Bíblia mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles honravam uns aos outros, eles tinham uma comunhão deliciosa uns com os outros, eles tinham e ainda têm um relacionamento profundo de cumplicidade mútua uns com os outros, e essa comunhão era tão deliciosa, tão maravilhosa. Eles falaram: nós não podemos desfrutar disso sozinho, nós não podemos curtir isso sozinho, nós temos que formar a base para um dia multiplicar isso aqui. Então eles construíram e foram preparando o cenário. Primeiro o céu, a terra, os anjos, mas finalmente chegaram ao momento de poder fazer o que eles sempre sonharam, essa comunhão tão deliciosa. É como eu até perguntei para vocês, lembra? Eu falei: o que Deus fazia no remoto passado, na eternidade passada, antes dele criar tudo, quando era só Ele? Aí lembra o que eu falei para vocês? Que Ele praticava a célula. Ele praticava a célula, o Pai, Filho e Espírito Santo, aquela comunhão deliciosa. É o que nós chamamos o estilo de vida uns aos outros. Diga: estilo de vida uns aos outros. Que é, você sabia que tem mais do que 50 mandamentos no Novo Testamento? Honrai uns aos outros, submetei-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, orai uns pelos outros, cuidai uns dos outros. São tantos mandamentos maravilhosos para cuidarmos e honrarmos uns aos outros. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo queriam multiplicar isso, queriam multiplicar a célula deles, e foi por isso que você foi criado. Você foi criado para ser a habitação de Deus. Por que Deus queria uma habitação? Porque Ele já tinha uma habitação. Ele achava aquilo tão maravilhoso que Ele queria multiplicar aquilo. Ele queria agora falar: agora eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos habitar no meio de outras pessoas que são semelhantes a nós. E essas pessoas vão curtir e desfrutar essa mesma comunhão que nós desfrutamos entre nós 3. Agora não vai ser só entre nós 3, vai ser, quando Ele criou Adão e Eva, agora entre nós 5: Pai, Filho e Espírito Santo, e Adão e Eva. Porque o homem e a mulher foram os primeiros para serem criados na imagem e na semelhança de Deus. Deus não podia desfrutar dessa comunhão perfeita com os anjos, tinha que ser com a humanidade. Por isso, depois de ter criado todo o cenário perfeito para isso, Deus falou. Mas a Bíblia fala que foi Elohim, a palavra no hebraico lá, na criação. E esse nome é plural, não é singular, é plural.
Aí ele disse, ele plural, é como se fosse eles disseram: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Interessante que ele não disse farei o homem a minha imagem e a minha semelhança, não. Ele falou façamos, porque é plural, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando um com os outros. Vamos reproduzir essa comunhão profunda, vamos reproduzir esse estilo de vida de uns aos outros. Que coisa maravilhosa! Esse Deus triuno, essa comunidade, ela realmente se multiplicou. Deus quer que sejamos esse lugar de habitação. Agora, ao nos tornarmos a morada de Deus, é importante que sejamos o material correto. Lembre-se que a Bíblia fala que nós somos pedras vivas nessa construção, não é uma pedra solta. Tem crente, com todo carinho, já é uma pedra, já é convertido, mas é como se fosse uma pedra rolante, uma pedra solta, ou um montoado de pedras. Igreja não é um montoado de pedras, é as pedras edificadas, é relacionamento. Você já notou quando uma pedra está aqui, outra está aqui para fazer uma igreja, uma parede? Então ela tem relacionamento, grudada uma na outra. Isso não é um montoado de pedras, não é uma pedra solta, que rola de um monte para outro. E eu falo com muito carinho, muitas igrejas só são um montoado de pedras, é um monte de gente que se reúne lá, aí vai embora e faz o que quer, não tem compromisso, não tem esse estilo de vida de uns aos outros, não tem essa habitação de Deus. Deus quer habitar em nós, não só individualmente, mas acima de tudo coletivamente. Por isso que a Bíblia fala que a igreja de Jesus é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Já pensou? A Bíblia fala que a própria igreja é a plenitude de Deus, é a igreja que faz Deus ser completo, porque Ele só pode se expressar plenamente e ter esse lugar de habitação quando a igreja está funcionando como ela deve aqui na terra. A cabeça não pode funcionar independentemente do corpo. Então, qual é esse material da construção da igreja? Pedras vivas, você diz. Sim, mas a Bíblia aprofunda ainda mais. É interessante, porque lá no Jardim do Éden, diz, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 1 e 2, fala que tinha ouro, bedélio e pedra de ônix. Ao estudar isso mais profundamente, você vai notar que, além do ouro, o bedélio pode ser traduzido também por pérolas. E a pedra de ônix era uma pedra preciosa, mas lá antigamente eles chamavam várias pedras preciosas diferentes de pedra de ônix. Ao chegar para Nova Jerusalém, você vê os mesmos três materiais na edificação da Nova Jerusalém: ouro, pérola e pedras preciosas. Então esse aqui é o material da construção. Diga: Deus quer que eu seja ouro, que eu seja pérolas, que eu seja pedra preciosa. Então a Bíblia fala que nós somos esse material de construção. Então, como cooperar com Deus para que sejamos o ouro como Ele quer que sejamos as pérolas que Ele quer que sejamos, e que sejamos as pedras preciosas que Ele quer que sejamos? Primeiramente, vamos começar com o ouro aqui. O ouro só é ouro puro se ele for refinado pelo fogo. Quando vem do garimpo o ouro, ele vem tudo cheio de impurezas, e ele tem que ser queimado muito, com fogo muito forte. Ao ser queimado muito forte, as impurezas são eliminadas e o ouro fica refinado. O que é esse fogo que purifica o ouro? São as provações. Sabe, queridos, muitas vezes
o cristão fica tão revoltado. Por que Deus está permitindo todas essas provações? Eu não sei, eu sei que as coisas ruins são do diabo, mas por que Deus permite tanta coisa ruim então? Meu irmão, não é só porque Deus permite. Às vezes Deus te ama tanto que Ele faz questão de deixar aquele fogo estar te queimando para te purificar. Não é porque Deus quer te destruir, Ele quer te purificar. Veja esse texto aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante. Nisso, ele está falando das provações. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Agora volta para aqueles versículos anteriores, por favor. Olha, ele está falando que a fé, ela é provada com fogo, para que nós nos tornamos como ouro refinado pelo fogo. Por quê? Para que, agora olha, versículo 9, vocês estão alcançando o alvo. Qual é o alvo dessa fé? A salvação das nossas almas. Mas espera aí, pastor Eibe, se eu já entreguei a vida a Jesus, minha alma já não está salva? Não. Seu espírito está, mas sua alma não. É diferente. Quando você nasce de novo, o seu espírito é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo no seu espírito, mas não na sua alma. A sua alma e seu espírito são duas coisas diferentes. Seu espírito é o homem interior, a parte que comunica com Deus, a parte que foi criada na imagem e na semelhança de Deus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você se torna uma nova criatura. As coisas velhas todas se passaram, tudo se fez novo no seu espírito, mas não na sua alma. Sua alma ainda tem que passar um processo de salvação. Qual é a sua alma? Sua alma é a sua mente, suas emoções, seu poder de fazer decisões. Então, a sua alma, suas emoções, seus sentimentos, sua mente, seus pensamentos, seus padrões de pensamentos, isso tem que ser salvo, tem que ser lapidado, tem que ser tratado, tem que ser transformado. E para a sua alma ser salva e transformada, Deus fala que você vai ter que exercitar a sua fé. E para você aprender a exercitar a sua fé, Ele vai ter que deixar você passar pelo fogo, para refinar a sua fé, para que a sua fé fique como ouro puro, depurado pelo fogo, refinado pelo fogo. Nas provações da nossa fé, todas as impurezas vão sendo queimadas. Então, ouro puro é a riqueza espiritual, a mudança de caráter, a transformação interior, proveniente das atitudes e reações corretas diante das tribulações. Em outras palavras, só por passar tribulação e provação, isso não é garantia que você vai acabar com ouro puro, não. Se você não tiver as atitudes corretas, se você murmurar, se você não aceitar as provações, você poderá ter que ficar passando o mesmo teste, porque Deus não deixa pular a cartilha, não. Se você não passou aquela prova, você vai ter que ficar enfrentando ela. Por isso tem gente que nunca sai de um problema, fica naquilo, repete, vez após vez, porque nunca passaram aquela prova. Mas uma vez que você tem as atitudes corretas,
aprende a perdoar as pessoas, aprende a amar, aprende a se humilhar diante de Deus, fazer a vontade de Deus. Eu sou muito fã da história do José do Egito, e eu já falei sobre ele muitas vezes aqui nas minhas mensagens, porque eu sou muito fã dele, e eu acho impressionante como Deus havia dado uma visão para José. Você vai ser um grande primeiro-ministro, todos vão se dobrar diante de você. Só que José não estava preparado para isso, porque José ainda tinha não era porque ele era uma pessoa orgulhosa, não, mas ele era insensível. Lembra lá que ele contou o sonho para os irmãos dele? Ele não se tocou e não se colocou no lugar dos irmãos. Poxa, já era errado o que o pai estava fazendo, o Jacó, tendo filhos prediletos como José e Benjamim. Já era errado que o José estava ganhando presentes mais do que eles. Aí o José chega e insensivelmente fala para eles e conta para eles os sonhos. Então José tinha um bom coração, mas ele era insensível. Imagina um cara desse se tornar o segundo homem mais poderoso da terra, o primeiro ministro da única superpotência do mundo. Depois do rei Faraó, ele seria a segunda pessoa mais poderosa. Ele seria insensível para com os pobres, insensível para com as carências do povo. Teria sido um desastre. Ele jamais podia se tornar primeiro-ministro com tamanha insensibilidade. Como que Deus ia ensiná-lo a ser uma pessoa sensível? Sabe como? Pelo fogo. Diga, pelo fogo. Aí tinha que vir o fogo das tribulações. Aí ele é jogado num poço, aí ele é vendido como escravo, aí ele é acusado falsamente de tentativa de estupro, aí ele é jogado na prisão, aí ele é esquecido pelos caras, e ele só se quebrantando. Cada prova ele passou com nota 10, se humilhando, perdoando. Nenhum momento você vê José reclamando, nenhum momento você vê José impaciente. E na medida que ele vai sendo lapidado, aí você vê um José diferente, sensível. Ele está lá na prisão, ajudando o carcereiro a cuidar da prisão. Ele nem tinha que fazer isso, ele era um prisioneiro e podia só ficar lá. Não, vocês que têm que cuidar de mim, porque eu não estou nem aí, eu estou preso mesmo. Mas não, que dê a vassoura, carcereiro, deixa eu ajudar a varrer aqui. Vamos ajudar a cuidar da prisão. Vamos ajudar a cuidar dos caras. Aí ele está lá varrendo, aí ele vê dois de manhã, um rosto triste. O José antigamente não teria nem notado o rosto triste, mas esse José agora lapidado pelo fogo, ele chega e fala: por que vocês estão tristes? Vocês estão tristes, vocês amanheceram tristes, por que vocês estão assim? Que coisa linda. Você vê um outro José, você vê como que aquele fogo fez ele em um ouro puro, para que ele pudesse estar preparado para reinar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem preparado coisas grandes para você. Deus está preparando você para, no bom sentido da palavra, reinar para a glória de Deus. Deus está preparando coisas gloriosas. Mas deixa eu te falar, esse ouro é para te purificar. Se nesse momento você está passando por tribulações, saiba de uma coisa: nada acontece por acaso. Se você tiver atitude errada, reclamar, você só vai adiar os planos de Deus para a sua vida. Tem crente que morre sem nunca ter alcançado o melhor de Deus. Sabe por quê? Porque ficaram reclamando, porque o diabo faz isso, e fica com raiva do diabo, fica com raiva de todo mundo, às vezes até fica com raiva de Deus. Por que Deus está permitindo o diabo fazer isso e tal? Em vez de entender que nada acontece por acaso. Se você estiver passando uma tribulação, uma provação, é porque Deus está querendo purificar esse ouro. Mas esse ouro só vai ser purificado se você tiver as reações corretas, se você tiver as atitudes corretas diante das provações. Então, quando vem as provações, fala: Senhor, não somente por que isso, mas para que isso? O que tem que ser lapidado na minha vida? O que eu posso mudar?
Como que eu posso estar mais preparado para alcançar os sonhos que o Senhor tem para a minha vida? Sabe? Quantos cristãos perderam grandes oportunidades de aprendizado? Do fogo, poder purificar o seu ouro. Se você está passando por fogo, irmãos, é uma oportunidade de você purificar o ouro, através de atitudes quebrantadas, através de perdoar a todo mundo, através de amar a todo mundo e buscar mais intimamente a Deus. Para de falar mal dos outros, para de ficar revoltado, pondo culpa em todo mundo, para de ficar reclamando, murmurando. Você está abortando o melhor de Deus. Tem crente que até recebe milagre de Deus, mas não é o melhor de Deus. Ele fica revoltado e fala: eu não aceito isso, Deus, o Senhor tem que mudar essa situação agora. E Deus fala assim: tudo bem, eu vou mudar a situação, porque eu vejo que se eu não mudar, você poderá até esfriar ainda mais na fé. Mas eu vou te falar uma coisa, meu filho: você vai perder o melhor. Você recebe um milagre paliativo e aborta o melhor de Deus, por causa da sua atitude péssima. Por causa da sua atitude péssima. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, quando Deus deu água amarga para eles beberem. Eles não quiseram beber, aquilo era um remédio para curá-los. Deus muitas vezes está dando um remédio para curar você, para purificar você das impurezas, mas eles cuspiram fora o remédio, bateram o pé no chão. Deus tem que fazer um milagre. A água ficou doce, mas eles perderam o valor medicinal daquela água. Eu vou te falar: não aborte o que Deus está querendo fazer. Não aborte o que Deus está querendo fazer. Pérola. Vem aqui, irmão Jurandir, por favor. Nós vamos fazer um pequeno teatro. Tá bem? Então é o seguinte: o que é uma pérola, irmãos? A pérola é o seguinte: a pérola, você sabe que é uma ostra. A pérola surge dentro da ostra. Eles acham as pérolas na ostra. Como que essa pérola surgiu? Você sabe como? É porque existiu um grãozinho de areia, ou senão uma pequena pedra, pequeníssima pedra, que de alguma forma entrou naquela ostra, entrou lá, e começou a irritar aquela ostra. Então, aquele tecido mole da ostra, lá dentro, ele reage contra aquele grão. Porque aquilo irrita ele. E então você vai fazer o papel do grãozinho, sabe? Tipo, me irritando assim, tá? Fica fazendo assim, tá? Não, isso aí não. Só com o seu dedo mesmo, tá? Tá bem. Tá. Então aí a ostra, não, fica parado assim, isso, deixa eu ver. Aí a ostra pega aquele grãozinho e o que ela faz? Ela reage contra aquele grão e ela faz e ela talvez é aquele irmãozinho lá na sua célula que tudo que você pensa, ele pensa diferente do que você. Tudo que você fala, ele fala contra. Aquela irritação. Ou aquele irmão que te tratou horrível. E o que a ostra faz? Ela libera um líquido. Isso aqui é muito interessante. Para cobrir aquele grãozinho de areia que estava irritando ela e fazer menos agressivo. Então ela cobre o grãozinho.
aquele grãozinho tão pequenininho de areia que estava irritando a ostra, de tanto ela liberar o líquido, néctar, ela liberou esse néctar, tanto, vai liberando aquele néctar, tanto, que o que ela criou? Uma pérola de grande valor. Sabe como que se chama esse líquido? Ágape, amor ágape. Amém? Então aquele grãozinho, aquela causa de irritação, fica de pé de novo, por favor. Você fica bonito ajoelhado. Faz de novo. Aquilo, você tem uma de duas opções, fica fazendo, mas não me machuca também. Aquilo que está te irritando, você tem duas opções. Uma é cair fora. Ai, para com isso. Eu estou fora. Vou sair da ostra. Aí o que acontece se a ostra desse conta, aquele tecido mole da ostra desse conta de sair da ostra? O que ia acontecer? Ela ia morrer. E é isso que o diabo quer, que você caia fora da igreja de Jesus, da sua proteção. Você fala, mas não tem jeito, porque para ficar aqui dentro eu vou ser irritado. Essa é a ideia. Deus quer te fazer numa pérola, meu irmão. Só tem um jeito de criar pérola, é através das irritações. Amém? Mas olha o segredo: para não te ferir, para não te machucar, você vai liberando o néctar, o amor ágape. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh. Eu te amo, meu irmão, você é uma bênção. Você é uma bênção. Amém, queridos? E cria uma grande pérola em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Quando ele casar, ele tem que me agradecer muito, porque eu faço muita propaganda para ele. Aleluia. Aleluia. Mas o irmão Jurandir é uma benção. Mas, queridos, vocês estão entendendo a pérola? A pérola é de grande valor. Mas por quê? Diga, Deus quer acrescentar valor à minha vida espiritual. Só que tem um detalhe: cristianismo é relacionamentos. Para esse valor acontecer, vai ter que ter as irritações. Mas aí, você quer criar pérola ou quer criar morte? Se você reagir na carne contra as irritações, você vai gerar morte. Mas se você reagir com o néctar do amor ágape e vai envolvendo aquelas irritações, me diga uma coisa: lá no centrozinho daquela pérola ainda existe aquele grãozinho? Por incrível que pareça, ainda existe. A irritação em si, a causa original da irritação talvez nunca vá embora, mas você nunca mais vai nem ver, nem sentir aquela irritação, de tanto você estar cheio do amor ágape, de tanto que você encobriu aquela irritação com o amor ágape do poder de Deus. Amém? Vocês entenderam? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Aleluia. Agora, tem as pedras preciosas. As pedras preciosas, elas são geradas debaixo de muita pressão. Muita pressão. Eu já notei que quanto mais a gente começa a trabalhar para Jesus, se envolver na obra de Deus, vai aumentando a pressão. Vai aumentando a pressão. Os desafios, os compromissos. É muito fácil você fazer tudo certinho, cumprir com todos os seus compromissos, se você quase não tiver compromisso.
Mas se você tiver muito compromisso para ajudar muita gente, muitas células, cuidando de muitas vidas, vai aumentar muita pressão. Mas tem uma coisa: pedra preciosa não é gerada sem ter muita pressão. Para gerar um diamante, meu irmão, foram toneladas de pressão. Além de muita pressão, temperaturas altíssimas. Isso fala da intensidade das dificuldades, dos desafios. Temperaturas altíssimas. Mas mesmo quando pego aquela pedra preciosa, ela tem que ser lapidada. Vai ter que cortar aquela pedra. Tem que ser preparadas e polidas com brocas, com limas rotativas. E aí vem mais irritações, mais trabalho, cortando, lapidando aquelas brocas, brocas com pontas de diamante, para poder cortar aquelas pedras preciosas. Às vezes você sente, quanto mais você se dedica a Jesus, mais parece que, ai Deus, o que está acontecendo tudo isso? Deus está te fazendo uma pedra preciosa na construção da sua casa aqui na terra, na edificação da sua casa. Deus quer acrescentar valor espiritual na sua vida. Para que você seja essa joia preciosa, Ele tem que tratar todas as áreas da sua vida: sua área sentimental, sua área financeira, seu casamento, a criação dos seus filhos, sua saúde. Eu lhe pergunto: você tem fugido do tratamento de Deus? Talvez você diz: nesta área, Deus, eu não quero que o Senhor intrometa, eu sei mais do que o Senhor. Você fala: não, pastor, eu nunca falaria isso para Deus, que eu sei mais do que Ele. Na prática é o que talvez você tenha feito, querido. Por exemplo, lá vem a broca com ponta de diamante para lapidar você como pedra, viu, jovem? O discipulado, vem lá. Lá vem a lima rotativa para te lixar, falando. O que diz no discipulado, na palavra, no Espírito Santo, que diz palavras como essa: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. O que quer dizer isso? Jugo é uma canga, é andar íntimo, ter amizades íntimas com pessoas que não têm temor a Deus, que não entregaram sua vida a Jesus. Fala de ter namoro com pessoas incrédulas. A Bíblia é muito clara, Deus está falando isso. Será que a pedra preciosa vai rachar e não aceitar essa correção, fugir do tratamento de Deus e na prática dizer: eu sei melhor do que Deus? Eu sei que a Bíblia fala isso, mas você vai ver, eu vou namorar assim mesmo com o incrédulo, eu vou ganhá-lo por Jesus e tudo vai dar certo. Você vai ver, eu vou desobedecer a Deus, eu vou quebrar os princípios de Deus e tudo vai dar certo na minha vida assim mesmo. Engano do diabo. Você está fugindo da broca com diamantes, está fugindo da lapidação, e você vai ter que pagar o preço lá na frente, infelizmente. Com Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ceifará. O que semeia para a sua carne, da carne colherá a corrupção. Ou a pessoa fala o seguinte: não, eu não preciso honrar a Deus com meus dízimos, ofertas, que Deus conhece meu coração. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dar na obra de Deus. É só porque no momento eu não posso mesmo, então Deus está vendo o meu coração. Aí a pessoa não sabe por que ela nunca consegue pagar todas as contas. Por quê? Ela simplesmente está dizendo na prática que ela sabe mais do que Deus. Que ela sabe mais do que Deus. Ela não está aceitando os tratamentos de Deus. Ou aquele namorado, aquele irmão que diz assim: não, aquele jovem, eu posso ter relações sexuais antes do casamento, mas nós vamos ficar pedindo perdão a Deus. Você vai ver, depois eu ainda vou ter um casamento maravilhoso. Você está querendo enganar quem? Porque Deus você não vai enganar.
palavra de Deus você não vai enganar. O diabo você não vai enganar, porque o diabo já sabe que se você ficar dando brecha antes do casamento, depois do casamento, meu irmão, você vai ter que pagar um preço muito mais alto se quiser ter um casamento feliz de acordo com os padrões de Deus. E a culpa não é de mais ninguém, é sua, porque você ficou fugindo dos tratamentos de Deus. Deus quis te fazer uma pedra preciosa. Quando você era solteiro, você não aceitou o tratamento de Deus. Você não aceitou o tratamento de Deus. Tem muito crente que não aceita os tratamentos de Deus. A broca está vindo, a lima rotativa, a lixa, para te fazer uma joia preciosa, mas você não está aceitando os tratamentos de Deus. Tem pais que você fala assim: olha, a Bíblia manda disciplinar a criança com a vara. A Bíblia manda você com amor e carinho, mas tem que disciplinar. Eu não, meus filhos não. Em outras palavras, Deus que se lasque, não vou nem obedecer a Bíblia, não quero nem saber o que a Bíblia fala. Eu vou fazer o que eu acho melhor, porque eu sei melhor do que Deus. Você não bate nos seus filhos hoje, você não disciplina como a Bíblia ensina, um dia eles que vão bater em você. E tem pais, eu falo com muito carinho, porque tem que ser feito com amor, eu sempre explico. Você tem que dar um sanduíche para o seu filho, sabe, né? O que é o sanduíche? O sanduíche tem o pão, aí a carne e mais pão. O pão é amor. Ele desobedeceu, você fala assim para o seu filho: olha, meu filho, quando o papai diz uma coisa, você não pode ficar emburrado não, entendeu? Pai, posso jogar videogame? Não, agora não. Aí o que muitos pais fazem, sabe o quê? Muitos pais não fazem nem nada. Banana total. Não faz nada. Deixa lá o filho ficar emburrado. Você está gerando um monstrinho, viu pai, viu mãe? Você vê crianças batendo, fazendo escândalo no supermercado. Ah, meu irmão, deixa eu criar um filho desse para você ver. Meus filhos não faziam isso não. Se fizesse, irmão, eu acho o primeiro banheiro. Tem um cinto aqui que sei, tem bem bom uso. Está entendendo? Então meu filho fala assim: não tem que gritar, não tem que alterar. Para com isso, senão você vai apanhar. Não, você já falou para ele que não era para ele fazer. Você não tem que ficar falando de novo não. Você fala assim, com amor e carinho. É o pão, amor e carinho. Pega a mãozinha dele: meu filho, você já sabe o que vai acontecer, né? Você desobedeceu o papai. Vamos lá para o quarto ter uma conversinha. Tudo com amor, sem gritaria. Olha só que coisa linda. Senta lá no quarto, fecha, tranca a porta, liga o ar, fecha as janelas, coloca para ninguém poder ouvir. Aí, o que você faz? Aí você chega lá, aí você fala assim: olha, ainda está no pão, muito amor. Você sabe por que papai vai fazer isso, né? Porque papai te ama. E porque você desobedeceu. E a Bíblia fala que a vara da correção, ela tira a tolice do coração da criança, para que você seja uma criança cheia de alegria e vitória. Porque papai te ama. A vara da correção vai livrar sua alma do inferno, meu filho. Eu te amo, e você beija ele. Agora diga para papai, por que você vai apanhar? Eu vou apanhar porque eu desobedeci papai. O que você fez? Eu fiquei emburrado. Tá, muito bem. Eu te amo, tá, meu filho? Agora aqui está o travesseiro. Não vai gritar nem fazer escândalo, porque se você gritar, fizer escândalo, eu vou bater mais ainda. Aí eu mando enterrar a cabeça dele no travesseiro. Pega o cinto, pega uma colher de madeira ou uma varinha de goiabeira, da boa mesmo,
Não tire a calça dele para não ferir a pele, mas Deus já fez um lugar mofado bem certinho. Não vai bater nas costas, não vai bater nas pernas, não vai bater nas mãos, não vai bater no rosto. Bate só naquele lugar. Não vai bater com raiva, irado, não, com amor. Mas não vai bater mole também não, é com força. Tem que ser com força, amém? Aí você dá aquela boa surra nele. Você fala, mas pastor, não, você deve estar falando Deus, porque foi Deus que mandou. Até Deus que mandou, não é eu que estou pregando não aqui, é a palavra de Deus, amém? Um pastor amigo meu, que hoje tem um filho jovem, muito dedicado a Jesus, um rapaz exemplar. Quando aquele menino era pequenininho, ele estava no aeroporto e o menino começou a aprontar. Ele falou, para com isso. O menino, ele falou, vem lá para o banheiro. Entrou no banheiro, fechou o box lá, tirou o cinto e... Aí enquanto ele estava batendo lá, ele ouviu alguém lá fora falando assim, para com isso, não bate no menino. E ele ficou batendo do mesmo jeito, disciplinando, com amor. Amou, abraçou, beijou, orou. Quando ele saiu, ele viu o homem que estava falando. Era um policial. Ele falou, para com isso, não bate no menino. Ele falou, se eu não disciplinar meu filho, que é o meu direito e que a palavra de Deus manda, então um dia é o Senhor que vai estar batendo nele e eu não vou permitir isso. Pega! Aleluia! Amém? Então, queridos, crianças têm que ter limites, tem que saber falar não. Tá, isso aí é a carne, a disciplina. Aí vem outro pão, porque é o sanduíche. Então, outro pão. Você amou pão, disciplina a carne. Agora outro pedaço de pão. Agora você ama de novo. Depois de disciplinar, você abraça, beija. Te amo também. Impressionante como eles ficam um anjinho da vida. Aí eu falo assim para ele: o que é para você dizer para papai? Obrigado, papai. Muito bem, de nada, meu filho. Que mais? Me perdoe, papai. Claro, meu filho, eu te perdoo, está tudo perdoado. Que mais é para você falar? Eu te amo, papai. Aí ele me beija, me abraça, bem com força, eu também com ele. Sai feliz da vida. E a próxima vez que você fala alguma coisa, não pode jogar videogame? Tudo bem, papai. Uau! Amém? Porque você está seguindo os princípios da palavra. Você está seguindo os princípios da palavra. Meu Deus, eu comecei a pregar muito tarde, que teve tantas outras coisas, mas nós vamos agora concluir. Nós falamos sobre ouro, diga ouro, diga pérolas, diga pedras preciosas. Eu gostaria de desafiar você a dizer: eu vou fazer parte dessa construção. Eu não estou me referindo ao projeto Visão do Futuro, eu estou falando da construção espiritual da casa de Deus. Eu vou ser esse ouro, eu vou ser essa pérola, eu vou ser essa pedra preciosa, eu vou me deixar ser tratado por Deus e ser lapidado pelos seus instrumentos para me fazer uma joia preciosa. Eu vou deixar as irritações me transformar numa pérola, através de reagir com amor ágape e cobrir aquela irritação com o néctar do amor ágape. E eu vou deixar o fogo das provações não me dar uma atitude péssima de reclamação, mas eu vou ter uma atitude positiva, de amor, de submissão, de quebrantamento, de humildade, e eu vou me tornar um ouro refinado pelo fogo, pela glória de Jesus. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé nesse momento. Aleluia.